Nesse sentido, a gente entende que a fé, ela nos dá liberdade para fazer o que a gente quiser, para fazer tudo. Mas o amor mostra que existem algumas liberdades que ferem. Cabe a nós cuidar desses mais fracos na fé. Cabe a nós fortalecermos a nossa própria fé. Cabe a nós propagarmos ambientes de fortalecimento da fé. E entender que a igreja é plural, tem fraco, tem forte, tem mediano, e a gente caminha e Cristo nos sustenta. Em comparação a Cristo, somos todos fracos. Cristo é aquele que é a fortaleza da nossa fé. Então, nesse sentido, tem um pouquinho, tem uma escadinha um pouquinho superior ao outro, né? É o fraco, é o forte, mas todo mundo está encerrado debaixo da baliza do pecado, todo mundo é pecador e todo mundo necessita da graça de Cristo. Então, acho que esse o amor é a baliza. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 557. Eu sou o Rodrigo Bibo e churrasquinho da Igreja Católica imbatível. Eu sou Erlan Tostes e o limite do meu eu é o amor ao meu irmão. Ô louco, meu cara filosofa até na entrada, aí é difícil manter engraçado. Me chamo Guilherme Nunes e eu sou contra a ditadura dos fracos. Ô louco, gente, olha só, vocês viram o título deste podcast, o que é escandalizar o irmão? Essa é uma discussão muito presente nas redes sociais, eu imagino também que nos corredores da igreja, porque quem foi, por exemplo, como eu, de igreja pentecostal, que ainda segue muitos usos e costumes, eu tô falando da minha realidade aqui, com certeza já ouviu, não faz isso, vai escandalizar o irmão. E aí o não faz isso, né? Não pode ir no cinema, não pode jogar bola, não pode comer churrasquinho da Igreja Católica, festa junina, festa de Natal, enfim, tem uma série de coisas em que textos do apóstolo Paulo são utilizados para dizer, olha, não escandaliza o teu irmão. Aliás, a gente tá muito com Paulo na cabeça aqui, até por conta da nossa conversa off-topic, mas tem Jesus também falando, né? Ai daquele que fizer tropeçar os meus pequeninos e tal. Mas hoje a gente vai focar nessa ideia. O que é escândalo, né? O que é escandalizar segundo a teologia do apóstolo Paulo. Antes da gente começar, Gui Nunes e Erlan, vocês já passaram por essa experiência eclesiástica de ouvir, não faz isso, vai escandalizar o irmão? Cara, já, eu fui muitos anos do Ministério de Louvor, querendo ou não, um ambiente mais pentecostalizado, renovado, a gente ouve essa questão de que existem coisas do mundo e coisas sagradas, né? Então, se tiver algum contato com algo secular, com algo do mundo, vai escandalizar. Seja uma música, seja qualquer manifestação artística ou manifestação cultural do mundo, um local, uma festa, não pode, aí vai causar escândalo. Então, sim, já tive esse tipo de experiência. Eu já tive também muitas pessoas chegando até mim, até, para dizer que outros irmãos estavam tendo práticas que os faziam se escandalizar, né? E aí eles dizem, olha, aquilo tá me escandalizando e eu tô ficando assim, horrorizado, pastor, com aquilo que a pessoa tá fazendo. E eu perguntava, é pecado? E a pessoa, não é pecado, mas me escandaliza, como se o escandalizar, que a gente vai ver hoje, fosse simplesmente uma questão emocional no sentido da pessoa ficar horrorizada, e a gente vai ver que para Paulo é bem mais profundo a ideia do escândalo aqui. Muito bom. É isso, gente. Este episódio promete. É aquele episódio pra você mandar aí pros seus amigos, botar no grupo da igreja, sair correndo. Mentira, é pra edificar. Para, tô só me fazendo aqui. Quem conhece o BTcast sabe o nosso propósito e objetivo. Mas antes eu quero dizer o seguinte, recados paroquiais. Ouve aí os recados paroquiais que eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, você curte o Bibotalk, você curte o que a gente faz aqui, você vê os nossos vídeos, você ouve o nosso podcast, por que você não vem estudar com a gente na Escola Bibotalk de Teologia? Nós temos uma escola onde nós temos vários cursos dentro dessa escola. E sim, a Escola Bibotalk de Teologia, ela ainda está em processo de formação, mas deixa eu te dizer, tudo que já está postado lá na nossa plataforma são mais de 150 aulas, vários módulos. Temos mentoria, ou melhor, orientação teológica com o professor Cacau Marques a cada 15 dias, sorteio de livros. Temos uma comunidade no Telegram para os alunos que se ajudam com indicações, dúvidas. A Escola Bibotalk de Teologia tem vários módulos, cursos que vão te ajudar a pensar de maneira organizada a fé
cristã. A gente tem feito tudo com muito carinho, com muita dedicação. As aulas, elas são postadas, depois elas são transcritas, então o aluno tem o vídeo, né, o áudio e o vídeo, o aluno tem depois as aulas transcritas, que ele pode imprimir, fica com um material adicional. Tem e-books que nós produzimos exclusivamente para a Escola Bibotalk de Teologia. Então eu quero te convidar a experimentar a nossa escola. Nós temos um plano mensal que não vai mexer aí no limite do seu cartão, é um valorzinho bem bacana, bem acessível, e você vai pagando por mês, e enquanto você paga, você tem acesso à nossa Escola de Teologia. E nós temos também o nosso plano anual. O plano anual, ele tem desconto, então entra no nosso site e aproveita. Aí o plano anual é legal porque você paga ali esse plano anual e, óbvio, você vai ter acesso por 1 ano à nossa plataforma de ensino. Isso quer dizer o quê? Que tudo que nós já postamos e tudo que nós vamos postar ao longo desse ano, você tem acesso integral. E Bibo, no plano mensal? No plano mensal é a mesma coisa. Quando você entrar, tudo que nós já postamos, você tem acesso. E enquanto você estiver pagando, você continua tendo acesso às coisas novas, tá bom? Então vem experimentar a Escola Bibotalk de Teologia, porque eu tenho certeza que você vai amar aprender com a turma do Bibotalk. Olha, gente, vou citar aqui de cabeça algumas coisas. Não é tudo, tá? Mas é o que vem na minha cabeça aqui. Tem aulas comigo, aulas com o Cacau, aulas com o Guilherme Nunes, com o Gutierrez, com o André Heinck, com a Cíntia Muniz, com o Thiago Garros, com o Vilibaldo, enfim, uma galera muito legal ministrando os mais variados cursos aqui dentro da Escola Bibotalk de Teologia. Então, se você quiser estudar com a gente, o link está na descrição deste BTcast, tanto em bibotalk.com como também no nosso YouTube. Mas não tem erro, digita aí escolabibotalk.com.br, acesse o nosso site e garanta a sua vaga na nossa Escola de Teologia 100% online. E galera, nós ainda temos BTD esse ano e o próximo BTD vai ser em Londres. Atenção, você que mora aí na Europa ou conhece amigos que moram na Europa e precisam de um dia mergulhados na palavra de Deus, vem para o BTD Londres, dia 13 de julho em Londres. Vai ser incrível. Vai estar eu, André Heinck, Melhoranza, Cacau Marx, Vitor Fontana e Alexander Steinheffer falando sobre a Bíblia. Vamos fazer um panorama sobre a Bíblia e vai ser incrível este BTD. Galera, dia 13 de julho, BTD Europa, lá em Londres. E deixa eu falar um negócio, Bibo, por que você não faz um BTD aqui em Portugal ou um BTD aqui nos Estados Unidos? Galera, eu faço BTD onde igrejas fazem o convite para levarmos o evento até ela. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem uma igreja por trás desse evento que está custeando as nossas passagens, alimentação, hospedagem, oferta, enfim. Então, o que acontece? Quando uma igreja quer fazer um evento teológico com a turma do Bibotalk, ela manda um e-mail para podcast@bibotalk.com e aí a gente vê as possibilidades e tal. Todos os BTDs que nós já fizemos esse ano foram por meio de igrejas que contrataram, por assim dizer, o nosso evento. E aí a igreja se responsabilizou por todos os custos. É assim que funciona. Então, você quer um BTD aí na sua cidade? Fale com a liderança e aí entre em contato com podcast@bibotalk.com. Tá bom? Simbora pra este episódio que tá bom demais. Simbora! Muito bem, amigos. Erlan e Guilherme Nunes e Erlan. Vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 8, que é, né, por exemplo, a epígrafe da NVT já é comida sacrificada aos ídolos, e aí Paulo vai desenvolver todo esse argumento sobre a comida sacrificada e tal, né? Inclusive é uma pergunta que ele recebe lá da galera. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimentos a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém,
há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e sua consciência fraca é contaminada. E aí o versículo 8 e 9 aqui, que é bem legal. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos, não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois, se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa de seu conhecimento superior, um irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer o que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão pecar. Nossa, acabei de fazer uma leitura inteira aqui. Se alguém disser que não tem Bíblia no BTcast, mande esse episódio aqui, porque pelo menos um capítulo inteiro da Bíblia acabou de ser lido aqui. Meus amigos, quero entender, o Guilherme Nunes falou diga não à ditadura dos fracos. Mas olhando esse texto aqui de Paulo, de forma isolada, que é como a maioria das pessoas fazem na igreja, me parece que eu deveria deixar de comer aquela carninha lá, que eu sei que não significa nada, né? Mas eu vou lá no templo, compro a carninha, sei que ela não significa nada, mas tem irmão meu, tem gente da comunidade que acredita que realmente existe ali um sacrifício, deuses e tal. Como é que a gente começa a desenrolar essa conversa? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente são os termos que Paulo usa. Paulo usa o termo fraco aí. É uma tradução, outras traduções mais antigas usam o termo débil, porque capta um pouco do problema que está acontecendo. O problema é que Paulo não está fazendo um elogio ao fraco. Paulo já está fazendo uma crítica ao fraco quando ele chama a fé desse fraco de fraca. Ela é débil, ela é debilitada. Então, a primeira coisa é, às vezes a gente acha que a crítica de Paulo é somente ao forte na fé, mas ele também está fazendo uma crítica ao fraco quando chama o fraco de fraco. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. A segunda coisa muito importante nesse texto é que a gente tem que saber separar os fracos dos legalistas. Eu entendo que muitas vezes, quando eu falo a ditadura dos fracos, pode ter uma conotação mais para os legalistas, quando as pessoas, os legalistas, usam esse texto para impor à congregação uma certa forma de vida que ele deseja, que não é pecado, mas que ele deseja que os outros se abstenham porque aquilo ele acha errado. Então, muitas vezes, o que a gente vê nas igrejas é uma aplicação desse texto feita por legalistas, enquanto Paulo está escrevendo, tanto aí como no 10, como lá em Romanos, fazer com que o fraco e o forte na fé convivam juntos, em harmonia. Não é um não fazendo nada do que ele acha e o outro não fazendo tudo que ele acha, não é isso. Paulo está aí nos trazendo uma harmonia. Então, primeiro, Paulo está fazendo também uma crítica ao fraco na fé, quando ele usa a palavra fraco. Isso o Gordon Fee fala muito legal também no comentário dele. Segundo, a gente tem que ter cuidado para não confundir os fracos na fé com legalistas, que vão tentar impor a sua forma de viver legalista com usos e costumes, e a igreja acaba que ela é guiada pela ética dos legalistas e não basicamente pela liberdade do evangelho. Terceira coisa, quando a gente olha para esse texto e Paulo fala, se o teu irmão mais fraco vir você lá no templo comendo, quando ele fala dessa indução a fazer alguma coisa, perceba que o ver não é só se escandalizar. O irmão não está vendo e diz assim, meu Deus, olha o que aquele irmão está fazendo, é pecado. Não é isso. É ele ver e, de alguma forma, algumas traduções colocam como induzido, mas aqui você lê o Bíblia, muito legal, que ela diz assim, e você fica fazendo esse irmão a praticar aquilo que ele entende que é pecado. Uhum. Ou seja, o escândalo, palavra escândalo, que é uma quase transliteração do grego, tem a ver com tropeçar, não se escandalizar no sentido emocional do português, mas é tropeçar no sentido de fazer aquilo que você acha que é errado, mas você fez mesmo assim.
Ou seja, Porque viu um irmão que não acha errado. Depois, assim, só pra eu entender aqui, Nunes e Erlan também, por gentileza. Paulo, no início da argumentação dele aqui, gente, a gente tem, né? A gente tá no capítulo 8 aqui de 1 Coríntios, mas capítulo 8, 9 e 10, Paulo trata desse tema e vai tratar também algo lá em Romanos 14. Mas se eu tô entendendo a argumentação de Paulo, ele tá deixando bem claro que quem come a carne sacrificada aos ídolos, né, dita dessa forma, ele não tá cometendo nenhum pecado, no sentido do ato em si. Ou não, tem algo ali porque, cara, é que comer a carne lá não era só comer a carne, tinha outros rolês envolvidos e tal. Porque Paulo tá dizendo assim, não existe outros deuses. Gente, é só Deus que existe. Então, assim, acreditar que aquilo... Mas, ao mesmo tempo, ele fala também de sacrificada a demônios, e ele acredita em demônios, né? Então, eu queria entender, porque quem comia carne estava errando ou não? Só estava ferindo a consciência de quem acreditava que aquilo realmente era algo muito ruim. Deu pra entender o meu rolê aqui, não? Deu sim. O grande problema do 8, do 9 e do 10, assim, na minha opinião, era que não era tanta comida sacrificada aos ídolos, não era a comida em si. Tanto que Paulo vai dizer, olha, o problema não tem ídolo nenhum, você come. Lá no 10 ele vai falar que se a tua consciência não te condena, então você pode comer dando graças a Deus. Mas existe uma coisa que é pecado, no 8, no 9 e no 10, que é pecado mesmo, que é ir no templo e comer no templo. Paulo diz explicitamente no 10 para não ir no templo. Então o 8, 9 e o 10, o que Paulo está trabalhando como pecado é ir ao templo. Aí você pergunta, por que é o problema ir no templo? Porque no templo havia a comida com prostituição. Eles iam lá nesse templo. O mercado em Corinto era atrás do templo. Então, para você chegar no mercado, você tinha que passar pelo templo. Você chegaria no mercado e geralmente as pessoas pediam para assar a comida ali para elas comerem no templo. E o que é que tinha no templo? No templo em Corinto tinha uma grande mesa e naquela grande mesa vários rituais de prostituição com comida aconteciam. As mulheres ficavam se prostituindo em cima da mesa enquanto eles ficavam se alimentando. Paulo é totalmente contra os irmãos irem no templo nesse contexto específico, e aí ele vai dar o exemplo do povo de Israel no início do 10, que é quando o povo, eles estão lá fazendo aquela festa e eles fazem um bezerro de ouro, e eles estão comendo e bebendo diante daquele bezerro de ouro e caem em prostituição. Então ele vai pegar esse exemplo de, o problema, gente, nunca foi a comida, o problema é o que vocês estão fazendo, vocês estão indo no templo, vocês estão naquela situação completamente pesada e vocês vão cada vez mais cair como o povo de Israel pode cair, que é naquela comelança, cair na prostituição. Aí Paulo diz no 10, portanto, não vá ao templo, não quero que vocês estejam nesse contexto. Então isso é pecado. O comer a comida em si, no 8 e no 10 e lá em Romanos 14, para Paulo esse não é o problema. A questão do irmão mais fraco, para fechar esse ponto, não é só que ele está vendo o irmão comer e aí ele fica escandalizado e peca. É que ele está vendo aquele irmão comer. Existe um processo além do ver, que é, como a gente leu, que esse irmão mais forte vai tentar convencer esse irmão mais fraco de que não tem problema. E é nesse processo de convencimento que o irmão mais fraco vai dizer, se não tem problema, eu vou comer. E aí, quando ele come, ele peca, porque pecou contra a sua consciência, porque ele fez algo que ele achava que era errado. Então, a questão todinha que a gente bate a tecla não é se a pessoa simplesmente vê o outro fazendo o que ele acha que é pecado. É se o outro, por isso que é forte, né, o termo, tenta com a sua força convencer a consciência do outro de que não tem problema. Se eu não consigo comer sem tentar fazer com que os outros façam também, se eu não consigo, se eu estou sempre nessa militância para dizer para os outros que não é pecado, então come, eu vou evitar, eu não vou comer. Então não é que eu vou comer, não, vou deixar de comer porque o fulano lá na minha igreja, lá na casa dele, acha que é pecado, então eu não vou comer. Não é isso. A ideia de Paulo, a meu ver, e aí eu estou junto com Gordon Fee, com Galland, que é o comentário de 1 Coríntios, com Tisselton, com Greg Kinner, de que o processo todo que está acontecendo aí é um processo do irmão mais forte estar forçando o irmão mais fraco a fazer algo contra a consciência dele. E não somente o irmão mais fraco está vendo de longe e aí fica escandalizado na mente e acha que é pecado e peca. Não é isso. Olha, Bibo, para ajudar até o ouvinte, é necessário fazer uma viagem no tempo. A gente tem que entrar no DeLorean aqui, à tarde, e a gente viajar 2000 anos para o passado e entender que a configuração religiosa e cívica da cidade é totalmente diferente do que a gente tem hoje no Ocidente. Então, existe assim, a cidade de Corinto, ela tem uma patrona, uma deusa patrona, que é Afrodite. A deusa da sexualidade, a deusa do amor, a deusa dessa carnalidade, desse prazer carnal que existe. Então, sendo a patrona
patrona, é claro, tem outros deuses ali, deusas também, Poseidon, por conta do istmo, né, da proximidade com o mar, Deméter, por conta da casa. Tem Percy Jackson. Ah, não, não, Percy Jackson não. é de agora. Ou então Kratos, né, o God of War. Exato, também, né? exato. Enfim, mas principalmente Corinto tem como patrona a Afrodite. Então, as sacerdotisas de Afrodite, cada sacerdote faz o que é comum ao seu deus. Então, por exemplo, quem é sacerdote de Hera vai ter um tipo de ação específica para o casamento, para o lar. Ela é uma deusa, ela é caseira. Então a gente tem algum tipo de coisa. Quem é partidário de Ares está focado muito na guerra. Quem é partidário de Afrodite está focado na sexualidade. Então, a cidade se move assim. Então, quem é comerciante e tem templos, pensa estrategicamente onde um cara vai colocar um tipo de venda, um tipo de comércio, perto estrategicamente de templos. Então, é muito comum numa cidade tão efervescente, e o Ben Witteriton III faz esse tipo de recorte sociocultural, tentando remontar a cidade de Corinto nessa efervescência cultural que existe lá. Então, você vai para lá, você vai ter um tipo de templo específico, e nesse templo, o culto é feito com sexualização. Então, existe uma devassidão moral e sexual muito grande. A gente vê nos outros capítulos de Corinto como isso afeta a igreja. Então, Paulo está montando um tipo de quebra-cabeça religioso e ético para as pessoas. Então, ele estabelece limites. Tanto é que a chave do capítulo 8 é conhecimento. Ela é repetida várias vezes. Olha aqui, ó, sabe? Todos temos conhecimento. E o conhecimento traz orgulho, o amor edifica. Lá na frente, nem todos têm esse conhecimento. Alguns estão habituados com os ídolos. Lá na frente, a consciência fraca vai ver que você tem esse conhecimento. É sempre o conhecimento de quê? Conhecimento de que Deus é um só. De que não existe outro Deus que rivaliza com Yahvé. Nesse sentido, não faz sentido ter medo de um ídolo ou imaginar que essa comida é de um deus específico e ele vai causar o mal para alguém. Porque os deuses gregos eram vingativos. Se você pega a comida da Afrodite e não honra ela vai te punir. Só que se você tem o conhecimento de que ela sequer existe, então a Afrodite, como deusa personificada no Olimpo, não existe. Então, quem tem esse conhecimento fica tranquilo em relação à punição que esse deus vai causar nele. Mas só que, quais são as consequências desse conhecimento? É o orgulho, conforme o verso 1 do capítulo 8, ou é a edificação no amor? Quais as consequências da minha ação? Uma pessoa que, imagina, membros da igreja que foram convertidos e agora saíram daqueles cultos de mistério para os deuses gregos e agora estão numa comunidade de fé cristã. Ele olha para alguém que está lá comendo o que semana passada eu estava comendo e também tendo relações sexuais ilícitas, tendo um tipo de devassidão, e eu falo assim, poxa, então eu vou voltar para esse tipo de ação, não tem problema algum, entendeu? Esse tipo de associação causa confusão e não edifica. Então eu acho que é necessário ter esse tipo de mentalidade, voltando no tempo, entendendo como que a cidade de Corinto era, a devassidão que era, as dedicações que existiam para Afrodite e os ídolos que estão aqui. Realmente, a gente não está falando de gesso, de estátua de mármore. A gente está falando sobre uma consciência ferida de uma pessoa que está olhando para uma realidade que não faz parte mais da vida dela. Galera, um outro ponto sobre os cristãos na igreja de Corinto. A gente tem ali judeus ou já temos uma igreja mista? Porque esse lance também de carne sacrificada é um problema muito do judeu, né? Que não tinha, para ele comer carne, tinha que ter todo aquele processo kosher e tal. E como ele não tinha como saber, e Paulo até vai tratar disso lá em Romanos 14, às vezes a ideia vegetariana, né? A opção vegetariana dele é justamente por não saber a procedência da carne e tal. Mas a igreja de Corinto, por exemplo, onde Paulo trata isso, e até a própria igreja de Roma, a gente consegue ter uma ideia da formação dessa igreja? Judeus e gentios juntos, ou ainda era uma igreja bem judaica e tal, assim, bem de judeus e tal, e passando por esse processo aí de uma nova prática religiosa em Cristo agora? A gente consegue ter alguma informação sobre isso? Alguma ideia? Bom, em Romanos é mais claro que você tem ali judeus e gentios juntos. Então, Paulo vai tratar muito essa questão de relação entre eles, e muitos comentaristas até eles relacionam forte e fraco em Romanos
14 com essa questão de judeus e gentios. Eles tentam fazer essa relação lá. Isso é mais claro que havia essa questão em Romanos. Aqui em Corinto, não é tão claro, mas com certeza envolvia também a questão dos judeus. Aí você diz, mas Corinto era uma igreja que se localizava ali na Ásia Menor e tal, então como é que vai ter judeu por ali? Então a gente tem que entender a diáspora e a gente tem que entender que são aqueles judeus que estão dispersos e a gente também tem que entender que os nomes que Paulo cita na carta, no final e no início, também eram nomes judaicos. Então você vê que alguns nomes que ele cita na igreja de Corinto, tanto 1 Coríntios como 2 Coríntios, são nomes de pessoas judias. Então isso implica que haviam judeus e gentios ali naquela igreja, ainda que possa ser de maioria gentílica. Então você tem esse conflito de comunhão acontecendo, isso aqui é muito claro. Ou fraco e forte na fé, envolvendo judeus e gentios, ou não, mas você tem esse conflito de comunhão. Nesse conflito de comunhão, eu entendo que obviamente, você vai ter que discernir, porque muitas pessoas olham esse texto, né, e dizem assim, poxa, a pessoa teve problema com bebida alcoólica, por exemplo. Eu sei que isso vai ser um pouco polêmico, Então, tá? vamos lá. Eu ia trazer esse assunto cedo ou tarde. Então, vamos lá, tá. Indo direto ao ponto, né? As pessoas olham esse texto e dizem assim, e a pessoa que teve problemas com bebida alcoólica, aí vê você bebendo e tal ali com álcool, e agora, pessoa que teve aquele problema, olha o que Paulo fala em Corinto. Aí é que a gente tem que ter cuidado, porque na medida em que você olha para o texto, olha para a sua situação e diz que Paulo está falando disso, você tem que ter muito cuidado, porque textos distorcidos geram legalistas, geram aplicações erradas que, em vez de a gente trazer cura para um ambiente, a gente traz legalismo para aquele ambiente. E, obviamente, que uma das aplicações do texto de Corinto, de Romanos, é de que eu vou ter cuidado com meu irmão. Eu não vou sair por aí querendo que aquele irmão caia no pecado de volta e se acabe no pecado com as minhas práticas e tudo mais. Que eu crie um ambiente de tentação para aquele irmão com bebida alcoólica. Isso é muito claro, a gente não vai fazer isso. Não é nem pelos textos de Corinto, de Romanos. É pela Bíblia, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, cara, se eu sei que aquele irmão teve problemas com isso, eu não vou criar um ambiente de comunhão onde vai ter aquilo. Eu vou evitar o máximo possível. Mas não é por esses textos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente usa algumas situações e aplica como se Paulo estivesse falando disso, a maioria das coisas que aconteceram ao decorrer da história cristã, principalmente em seitas, você pegar as principais seitas e você pegar o que eles pegam, por exemplo, como base sobre café, algumas coisas aí, você vai ver que há a utilização desses textos de maneira errada. Então, isso que foi falado, né, pelo Orlando e pela questão histórica é muito importante, porque era uma outra configuração. Na hora que a gente aplica para a nossa, é necessário uma ponte ética e uma aplicação com sabedoria, com cuidado. Então, beleza. Se o irmão teve problema com isso no passado, não é pecado beber bebida alcoólica, beleza. Mas e aquele irmão que teve dificuldade no passado? Bom, vamos cuidar dele, vamos ter cuidado para que ele não peque e tal. Ou não caia nesse vício, vamos evitar o mais possível, porque a gente ama o nosso irmão. Tá, mas o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é se eu fizesse o seguinte, irmão, não é problema beber não, irmão, isso aí foi coisa do passado, deixa isso, olha, vem com a gente, bebe aí o irmão diz assim, não, mas cara, eu tenho um problema com isso, não, cara, deixa de besteira, entendeu? Então, é só mais Smirnoff Ice, rapaz, tem pouco álcool, vai lá, bebe aí. Quando há essa, e aí a palavra indução aí é mais forte do que simplesmente induzir passivamente, porque a voz ativa diz uma indução ativamente, portanto o cara tá ali, aí o irmão diz assim, pô, verdade, cara, isso é besteira. Aí ele bebe. Quando ele toma bebida alcoólica, o vinho, seja lá o que for, aquilo vem e ele fica, caramba, eu acho que eu pequei contra o Senhor. Aí Paulo disse, você acabou de matar o seu irmão. Exato. É por isso, Bíblia, que a palavra liberdade aí, exousia, ela é uma palavra muito ambígua, porque ela é a palavra para autoridade, né? Então, alguns dizem, não, é porque a palavra tem dois sentidos. Beleza, mas o Chesterton diz uma coisa muito interessante, que ainda que possa ser traduzida como liberdade ou autoridade, dependendo do contexto, às vezes essas coisas se confundem em Corinto. Então, o que seria a liberdade, às vezes, em Corinto? É essa autoridade de querer mandar o irmão a fazer algo que eu acho que é certo, mesmo que ele ache que é errado. E aí Paulo está dizendo, gente, cuidado com esse exercício aí de condução de edificação da vida do irmão. É melhor que você edifique pelos dons do que pela sua consciência. A edificação na igreja acontece pelo Espírito e pela palavra, não por aquilo que eu acho que é ou que não é. Seria mais ou menos isso, né? Irlan, parece que a régua é o amor mesmo, né? No sentido de saber que aquilo talvez não seja errado para você, mas por amor ao irmão há essa sujeição, né? Pública, por exemplo. Parece que o amor se torna essa régua das relações mesmo. Isso fica claro quando enxergamos
o posicionamento de Paulo sobre isso. Se comer carne é o motivo de tropeço para a vida do irmão, então eu não vou comer carne mais. Perceba que a carne não é o problema, é a ingestão, né? O próprio Jesus fala isso, que a gente não se condena por aquilo que entra na boca, né? Mas pelo que sai, seja no contexto lá de Romanos, que não são carnes, ou até guarda de dias e tal, ou aqui em Corinto, que é realmente essa questão sexual. A baliza realmente é o amor. Então Paulo fala que quando chega lá, em Romanos 14 mesmo, ele fala, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Veja, o problema é a consciência. Se você acha que é um erro grave, que é um pecado, e você comete, ainda que não seja, você está pecando. Exato. Porque está indo contra a sua consciência, contra aquilo que você sabe, que você, pelo menos a sua concepção de mundo, chegou nessa conclusão. Então você está cometendo algo que nem você mesmo acredita. Então, aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Isso que Romanos 14, 23. Paulo encerra o capítulo assim. Então, a gente pode colocar essa baliza do amor. Veja que a preocupação maior é não fazer o outro tropeçar, nem é fazer o outro achar ruim. Porque tem coisa que os outros fazem que eu acho ruim. E isso não é pecado nem para ele, nem para mim. Agora, aquilo que balança a minha fé, aquilo que me leva a ter uma conduta ética que eu condeno, e, portanto, eu tô afetando o meu relacionamento com Deus, aí a gente tem que rever nossas ações. Legal. Eu quero dar um exemplo aqui, acho que para deixar a coisa assim, ferver um pouquinho, tá? Vamos dizer assim, uma pessoa chega para mim e diz assim, pastor, eu não acho legal o irmão fazer aquilo, não. Fazer o quê, irmão? Por exemplo, beber vinho. Beleza, mas onde é que ele tá fazendo isso, irmão? Como é que é isso aí? Não, fui na casa dele, fui pegar água na geladeira, e aí tinha um vinho lá, e aquilo ali me deixou indignado, porque eu vi umas latinhas ali, e eu acho que ele não devia fazer isso, não. O que eu vou fazer nessa hora? O problema é que as pessoas estão usando esse texto para ir para esse irmão agora, dono desse vinho, e dizer assim, ei, irmão, cara, devia fazer isso aí não, o irmão lá acha que é pecado. Então, quando eu falei da ditadura dos fracos, entre aspas, seria essa pessoa que chegou para mim e disse assim, eu acho que ele não devia fazer isso, porque o outro acha errado. Porque eu acho errado. Aí usa esse texto. Paulo não tá falando disso. Paulo tá falando do forte induzir o fraco a fazer certas coisas, sem amor nenhum. Ele não tá dizendo que o fraco pode ditar o comportamento do forte. É isso que a gente tem que ter cuidado aqui. Exato. Até porque a ideia é que o fraco, ele também se fortaleça. Essa fé débil que ele tem, ela seja fortalecida. Isso não quer dizer que agora, antes ele não bebia, agora ele passe a beber. Mas ele ganhe a maturidade para entender que não, aquele irmão que bebe, né, no recôndito do seu lar, que celebra com a sua esposa e tal, ou que bebe uma cervejinha no churrasco de domingo, ele tá no direito dele e ele não tá desonrando nada a Deus. E esse irmão, então, cara, mas isso não é pra mim. Eu já tive problema com álcool, ou até nem tive problema, meu pai teve, minha mãe teve, e álcool na minha casa não entra. Beleza, é uma consciência sua. Agora, aquele irmão que faz isso, né, que come alguma coisa que você acha inadequada, ou que guarda um dia, ou não guarda o dia que você acha que ele deveria guardar, essa régua, Paulo, cara, você tá medindo as coisas erradas aí, né? Não é sobre isso, não. Não é sobre dias sagrados, não é sobre comidas e tal. Você tá julgando de forma errada. Que é o que o pessoal faz muito, né? Faz muito. Por exemplo, dentro desse teu exemplo aí, Gui e Erlan, queria ouvir de vocês. Eu penso o seguinte, esse lance da bebida, né? É um assunto, é um tabu. A gente tem um episódio maravilhoso aqui, Se Crente Pode Beber. Tá eu, Marcelo Berti e o Cacau, tá muito legal. E a gente discute... Ah, ainda bem, né? Então já tem uma polêmica sobre isso e vai pra lá. Já tem lá e a gente inclusive discute bastante Romanos 14. A base da nossa conversa é Romanos 14 lá. Vai lá, é o BTQ, é bem antigo esse episódio, cara, mas ele tá muito bom. Inclusive vai virar livro do Marcelo Berti. Crente Pode Beber? Deixa eu ver qual que é. 162. Crente Pode Beber? BTCast 162. Então, lá a gente discute bastante isso. Mas trazendo um pouquinho aqui para esse lance dentro da discussão que vocês levantaram, por exemplo, eu acho que quem bebe, eu acho que ele de alguma forma erra, e aqui é só a minha opinião e que talvez vocês possam até me ajudar a mudar, mas eu acho que quem bebe e fica postando, incentivando esse tipo de coisa nas redes sociais, eu acho que aí ele, não sei se ele tá ferindo e tá fazendo aquilo que Paulo tá condenando, mas eu acho que talvez fere um pouquinho a lei do amor, sabe? Porque ele fica promovendo esse estilo de vida dele, onde ele bebe e fuma charuto, e são coisas que, grosso modo, pro evangelicalismo brasileiro são tidas como erradas, e aí eu acho que o evangelicalismo, ele
usa de forma errada os textos bíblicos para dizer que é errado, mas eu acho que aquele que não vê problema, eu acho que quando ele fica fazendo também um lifestyle, que é um problema que eu acho que Paulo não lidava na época, e a gente lida, né, com as redes sociais e a falta de privacidade e tal, ou a vida que eu construo online, eu penso que ele, pelo menos essa régua do amor, ele descumpre, sabe? Porque às vezes você choca e você... Claro, a pessoa que se choca com isso, ela também tá errada, né, por ter uma fé tão frágil e uma fé tão débil. Mas eu penso que algumas coisas não cabem nas redes sociais. É como tu falou ali, esse irmão que foi na casa do outro, ele viu o vinho, por sinal, né, o seu fofoqueiro, poderia ser vinho para temperar comida, né, mas tudo bem, vamos lá. Mas olha só, né, é uma possibilidade, tem que considerar, mas vamos lá. Uma coisa é ele abriu a geladeira ou ele viu uma adega na casa do irmão, só que esse irmão, em momento algum, abriu um vinho para tomar com ele, entende? Então, assim, aí acho que é esse controle, assim, é esse cuidado que a gente deve ter em relação a vários temas, né? Tatuagem é um tabu no meio cristão, e no caso, o Erlan não tem tatuagem, né, Erlan? Não tem não. Você acha uma Ferrari, né? E não põe adesivo. Não tem não. Não põe adesivo em Ferrari. Não põe adesivo em Ferrari. Já basta o óculos. Exato, Mas, por exemplo, eu e o Guilherme Nunes, a gente é tatuado, né? Eu tenho 2 tatuagens e o Guilherme tem algumas no braço. Cara, é o tipo de coisa que a gente não tem como esconder, né? Eu até fui pregar numa assembleia e eu tive que botar uma manga comprida. Cara, e eu coloquei, entende? Que se eu não vou deixar deles, sabe? Por causa da minha tatuagem, eu vou arrumar encrenca lá. E não, eu quero que eles ouçam a palavra que eu tô carregando, então eu botei uma manga comprida lá. Então, assim, mas a gente não tem como esconder no dia a dia a nossa tatuagem, né? Então, cara, é meio complexo isso, assim, porque inevitavelmente, por exemplo, no assunto da tatuagem, eu e o Guilherme, a gente pode causar um desconforto nos irmãos. Agora, você não vai ver a gente fazendo. Não, cara, tu acha errado? Mas não é. Faz uma tatu aí, porque eu acho que daí, nesse caso, a gente estaria desrespeitando, né? Entenderam mais ou menos as correspondências que eu fiz? Não sei o que vocês acham disso. O erro está quando a gente usa esses assuntos como bebida, charuto e etc., como meio de protesto contra a cultura que a gente acha que deveria ser diferente na igreja. O sistema. Né? Quando eu uso por meio de como protesto, então, nas redes sociais e tal, eu estou ferindo todos os princípios do fruto do Espírito, por exemplo. Promoção da paz, a promoção da alegria no meio da comunidade. Por quê? Porque as motivações por protesto contra uma cultura é justamente tentar forçar os outros a entender que aquilo não é errado por meio do meu protesto. E isso é errado, isso não tem nada a ver, isso é ferir o que é o evangelho nesse sentido. Agora, a grande questão que a gente precisa tomar cuidado para trazer o equilíbrio aqui é que, na medida em que vou colocar assim, vocês podem discordar aí, a gente precisa ajudar os fracos na fé a deixarem de ser fracos na fé. Esse é o primeiro ponto. Isso não vai acontecer por meio de protestos infantis na internet. Concordo. Isso é o ponto. Exato. Só que, na medida em que a gente evita fazer com que essas pessoas cresçam, a gente está reduzindo o evangelho àquilo que ele não é. Perfeito. É o que Paulo vai falar lá em Romanos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Quando eu tento ferir a comunhão da igreja, porque tem algo que eu acho que o irmão deveria parar de fazer, mesmo não sendo pecado, porque eu acho errado. Então, olha o ponto que eu estou colocando aqui. Eu acho que o irmão tem que parar de fazer algo porque eu acho errado. Eu só vou entrar em comunhão mesmo com ele se ele parar de fazer isso. Se o fraco estiver fazendo isso, ele está errado. Se o forte estiver fazendo isso, ele está errado. Entende? Então, se o fraco estiver forçando o forte a fazer alguma coisa e o forte estiver fazendo o fraco a parar de fazer alguma coisa, se existe uma ideia de forçação de barra entre ambos, eles estão errados. Isso não é certo. Por quê? Porque eu estou impondo condições à comunhão daquilo que não é pecado. E eu estou reduzindo o evangelho à comida e à bebida. E aí vem o problema de grandes lugares que estão cheios de legalismo, são lugares que estão empestados de práticas legalistas, né? Que é aquela sensação que a gente tem de que o evangelho para aquelas pessoas tem a ver com usos e costumes e não com a liberdade que o evangelho nos traz, entendeu? Então, quando eu imponho condições à comunhão, tentando forçar o forte parar de fazer algo, mesmo que ele esteja fazendo no lugar dele, com amor e tal, ou o forte, tentando fazer com que o fraco mude de opinião, se a gente está fazendo isso está errado, porque a gente está reduzindo o evangelho, o reino de Deus, como Paulo diz, a comida e a bebida. E o reino de Deus não pode ser reduzido à comida e à bebida. Eu queria ler um texto aqui, que eu acho polêmico, mas eu acho que precisa estar, que é o 10. No 10:28, diz assim: porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa,
E aí, a tradução aqui é da consciência. Mas a ideia aqui, a tradução melhor seria, como tem em manuscritos, por causa de consciência. Então ele está dizendo assim, olha, a figura que Paulo está pintando aqui é essa, ó. Tá você na casa de alguém que talvez seja um descrente. Tá você, o irmão mais fraco, o irmão mais forte e um descrente. Então, numa mesa só, esses três. Paulo pinta esse quadro aqui. E aí o descrente vai e diz assim, cara, essa comida aí é sacrificada. Aí Paulo diz assim, se esse alguém disse que a comida é sacrificada, não comais por causa daquele que vos advertiu, por causa de consciência. Consciência, digo, não a tua, isso Paulo dizendo para o forte, mas a do outro. Ou seja, o descrente disse, ei, cara, é sacrificado a ídolo. Aí Paulo vai dizer, ei, o mais fraco, não come não, por conta da tua consciência. Mas você é mais forte, eu não estou falando para você não, eu estou falando para a consciência do fraco para ele não comer. Quanto a você, fica tranquilo. Olha o que diz o texto. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? Olha a imagem que está acontecendo. A imagem aqui é, alguém disse que é sacrificada e Paulo diz, ei, fraco, não é melhor você comer. Mas quanto a você, forte, eu não estou falando para você não. Fica à vontade. Coma com ações de graça. Por isso que ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Aqui, para mim, fica mais claro o que Paulo está querendo dizer. Por quê? Porque numa mesa você tem sentado a configuração que poderia gerar um escândalo e Paulo não diz para o forte, para de comer, nesse sentido da mesa. Paulo diz para o fraco, não coma. Mas para o forte, olha, por que tua consciência vai ser julgada pela consciência do outro? O problema está na consciência do outro, não na sua. Então, a minha tentativa é sempre, tanto nas redes sociais, sendo mal interpretada, etc., é tentar dizer para a galera que, na medida em que eu digo para uma pessoa, cara, você não pode fazer tatuagem porque eu acho pecado. Quando a gente diz isso usando esses textos, a gente que acha que a gente está ajudando o outro a nos amar, na verdade, a gente está alimentando um ambiente legalista e impositivo a uma comunidade que não deveria existir. A gente deve prezar pela comunhão, a gente deve prezar pelo bom testemunho de uma igreja que não quer fazer coisas de empecilho a missões, portanto vai zelar pela sua imagem pública, beleza? Mas a gente tem que ter cuidado para que a gente não ache, ao impedir das pessoas fazerem aquilo que não é pecado, a gente está fazendo algo bom para o reino. Porque às vezes a gente está dizendo e passando uma mensagem horrível de que reino de Deus tem a ver com aquelas coisas que não são pecados. E aí essa imagem é horrível, porque a gente diminui a mensagem do evangelho. A gente vive hoje uma sociedade que valoriza muito o corpo. Tem essas piadas do shape perfeito, do cara tá lá que é o fake natty, o pessoal com a cultura da academia, de malhação, ok, perfeito, treino, né? O cara tomando suplemento. Então a gente consegue ver fisicamente, visualmente, quem é o fraco, o frango, a pessoa que não tem atividade física, né? Que não tem um corpo malhado. E o forte. O Bibi é o forte, viu? Que ele vive postando foto na academia. Até parece. Odeio. Eu posto a foto e digo, odeio estar aqui. Cara, mas tem muito disso, né? É visual, a gente consegue ver isso. Até, sei lá, for pra cultura pop, tem algum tipo de aparelhos que conseguem medir a quantidade de energia, a quantidade de poder que o outro tem, o poder de luta que o outro tem. Tem até piada lá no Dragon Ball, que é mais de 8.000 e tal, o cara põe o óculos e consegue ver o ki do outro. Enfim, só que, assim, o que a gente está falando aqui, Paulo não está falando sobre força física, Paulo não está falando sobre a quantidade de chakra que uma pessoa vai ter acima de 10.000 pontos. Não está falando nada disso. Ele está falando sobre ser forte na fé. É no sentido de que circunstâncias acontecem na sua vida. Como você responde a elas? Você cai, se prostra e larga a sua fé? Ou você suporta, resiste e prossegue a sua caminhada? Tem pessoas fracas que um pedaço de alcatra, um pedaço de picanha é suficiente para que ela abandone a fé em Jesus Cristo. E tem pessoas que olham para isso e falam, cara, isso aí é uma estátua de gesso, é mármore, isso aí não tem importância nenhuma na minha vida, né? Não vai ser Afrodite que vai determinar a minha vida. Minha fé está em Jesus Cristo, eu prossigo caminhando. Essa pessoa é um pouco mais forte que a outra. Só que essa pessoa, assim, tem dois perigos. O fraco, o perigo dele é a apostasia, o perigo dele é a queda, é a pedra de tropeço mesmo, é cair e, infelizmente, abandonar a fé. Isso tem um peso e um impacto para a salvação dele eterna. Agora, qual que é a tentação do forte? É a arrogância, é o desprezo, é olhar o fraco e falar, pô, esse cara aí não vale a pena, tanto faz. Eu vou postar aqui estudando a Bíblia com charuto e com meu conhaque.
Entendeu? É o tipo é o cara que mostra algum tipo de arrogância mesmo, né? Que tanto faz o que o outro pensa. Nesse sentido, a gente entende que a fé, ela nos dá liberdade para fazer o que a gente quiser, para fazer tudo. Mas o amor mostra que existem algumas liberdades que ferem. Cabe a nós cuidar desses mais fracos na fé. Cabe a nós fortalecermos a nossa própria fé. Cabe a nós propagarmos ambientes de fortalecimento da fé. E entender que a igreja é plural, tem fraco, tem forte, tem mediano, e a gente caminha e Cristo nos sustenta. Em comparação a Cristo, somos todos fracos. Cristo é aquele que é a fortaleza da nossa fé. Então, nesse sentido, tem um pouquinho, tem uma escadinha um pouquinho superior ao outro, né? É o fraco, é o forte, mas todo mundo está encerrado debaixo da baliza do pecado. Todo mundo é pecador e todo mundo necessita da graça de Cristo. Então, acho que esse o amor é a baliza. Gente, acho que eu tenho que terminar esse episódio perguntando a opinião de vocês. E aí vai entrar naquela categoria que o Cacau odeia, e eu imagino que vocês também não curtam muito, que é o pode e não pode. Mas eu acho que a gente tem que responder isso, dando a nossa opinião, obviamente, sobre festa junina. Porque eu tenho certeza que no Instagram do Nunes e o Erlan, se abrir caixinha nesse período de festa junina, eu acho que o Natal a gente nem vai discutir, porque o Natal ele é menos, é uma galera menor. A galera do Natal é pagão e tal, é uma galera um pouco mais selecionada e tal, e eu acho que são argumentos, eu acho, mais ruins, assim, né, do Natal pagão. Acho que não é tão ruim que eu acho que não vale a gente perder tempo com isso, e a gente também não tá no período de Natal. Mas o da festa junina, a galera fala bastante, assim, né, quando vem essa Cosme e Damião, festa junina e tal, festa de São João, sempre nesse período tem. Na opinião de vocês, essa festa de São João, né, que é essa festa que tem santos e tal, e Cosme e Damião, e essa festa, principalmente a galera fala no Nordeste, né? Nordeste, lá a galera fala muito assim, não, cara, aqui, velho, é tudo sacrificado aos santos e tal. Vocês acham que se configura um alerta parecido com o de Paulo? Ou vocês acham que não? O que Paulo tá falando ali em Corinto, meu irmão, não tem nada semelhante aqui no Brasil? Há muito tempo atrás eu estava assistindo uma aula do Gordon Fee, no Regent College, assistindo essa aula, e o Gordon Fee falou assim: não existe nada parecido com a atualidade do que estava acontecendo ali no templo, do que estava acontecendo em 1 Coríntios. Ele diz isso, e eu acho interessante, porque quando ele diz nada, ele tem em mente algumas festas, é tanto que ele fala atuais, modernas. E eu acho legal essa sacada do Gordon Fee, porque quando ele diz nada parece, então a gente precisa ter cuidado, porque não existe aplicação direta, não existe relação direta. Bom, olha, esse é o ponto. Boa. Diante disso, abre-se a questão do depende. Já que não existe uma relação direta de sim ou de não, porque não existe nada parecido, entra-se agora na questão prática de depende, isso na minha opinião. Depende do quê? Aí, como é que eu tenho que fazer uma aplicação? Eu vou agora olhar para Paulo e, ao máximo, pegar as coisas mais gerais. Então, a aplicação acontece assim, eu olho para o texto, entendo o texto, e a partir daquilo que eu entendi do texto, eu vou pegar agora essas coisas gerais do texto e fazer a ponte. Beleza. E quais são as coisas que a gente pode pegar assim em geral? Primeira coisa, havia uma questão de sexualidade, como foi falado aqui muito bem pelo Erlan, e pela questão de como aquela sociedade estava envolvida em práticas imorais no templo, sexuais. E isso envolvia comida e a bagaceira. Vamos dizer assim, a questão do templo era a bagaceira. Isso pode tirar pra gente uma aplicação para a festa junina, que é qual? Depende da festa. Depende se essa festa ela tem o foco em imoralidade, sexualizada, festas que você vê que o foco todinho é nessas questões de imoralidade. E em nem toda festa junina é assim. Em festas juninas, por exemplo, nas escolas, em algumas escolas, essas festas são puramente para questões de folclore, para questões de comidas mais especializadas, mais específicas do Nordeste, são questões voltadas para a culinária. É muito legal algumas festinhas que você vai observar, algumas feirinhas que vão ter durante esse tempo, que o foco não é esse ambiente sexualizado e terrível de algumas festas juninas que vão ter realmente esse ponto. Então, em termos de aplicação, eu diria o seguinte: se no templo o problema
era o pesado ambiente de comidas sendo ingeridas dentro de contextos de culto pagão, de sexualidade. Paulo diz assim, cara, se você estiver nesse ambiente, cedo ou mais tarde você vai comer da mesa dos demônios. E o que é a mesa dos demônios? É justamente participar dessas questões imorais, que era um problema que Paulo estava tendo crônico ali em Corinto. A mesma coisa quando aconteceu o filme do Game of Thrones, a série, e aí, nossa, o quanto me perguntaram sobre essa série foi sem futuro. Meu Deus. E Ai, caraca, muito mesmo. a minha muito. resposta para isso... O John Piper disse que não, John Piper disse que não, então tá, não pode. Pois é, e aí a minha resposta foi, bom, eu nunca assisti porque, não sei por que não assisti, mas nunca assisti. Mas Porque tu não assiste nada, né? Não, que tu assiste gente jogando xadrez. Tu e o Erlan se merecem. Só que o Erlan ainda curte cultura pop. O Erlan ainda assiste. Mas, cara, tu não assiste nada, mano. Tu não assiste Succession. Tu não assiste... Ou o Urso tu tinha que assistir. não, eu tô tentando assistir coisas. Eu tô tentando. Que bom, cara, que bom. Sério? Tem que assistir, mano. Pô, o Urso... Ó, vai em mim. Star Plus ou Urso. Tu vai amar essa série. Eu Tu vou. assistiu, Erlan, o Urso? Assisti, é bom demais, que isso. Não, eu recomendo pro Gui assistir algo muito curto, assim, que dê pra assistir por uma tarde, tipo One Piece, por exemplo. Tá maluco? Tu fala de toda... É, 1090 episódios, vai lá. isso. Não, assiste o Urso, cara. Vai, depois a gente conversa. Continua, vai. Game of Thrones. O que foi que eu falei sobre Game of Thrones na época, quando as pessoas me disseram que era? Eu pensei até que era a ideia do Vinx lá, eu pensei que era a mesma ideia. Só que a maioria das pessoas disseram, não, pastor, tem muita sexualidade, tem muita questão de sexo envolvido, principalmente na primeira temporada. Primeira e segunda. Eu até perguntei assim, tá, toda a série na primeira temporada, ela tem o foco nisso, é tudo sobre isso, tá? É um ambiente onde o ambiente é para a sexualização? Quantas vezes aparece? Então eu comecei a fazer essas perguntas e as pessoas disseram, a primeira temporada é difícil de assistir sem pular muitas vezes. Ora, então, o que eu disse? Cara, esse ambiente aí me parece um pouco com o do templo, na primeira temporada. Por quê? Esse vem a minha aplicação, você pode discordar, tá? Tranquilamente, eu não tenho problema. Porque... Eu já assisti, então eu já pequei, eu acho que Deus já até me perdoou, mas eu assisti, vamos lá. Continua. Quando o centro está, e tudo é envolvido na arte, para gerar essa sexualização de pornografia, e você percebe que não tem enredo, não tem história, não dá para pular, as coisas estão ali, eu diria assim, ó, rapaz, esse ambiente tá difícil para um cristão, ele vai ter que saber lidar com isso aí. Veja que eu não tô dizendo certo ou errado, como ele vai pular, se ele vai pular essa cena, como é que ele vai fazer isso aí, se ele é casado, eu não vou entrar nesses pequenos detalhes, porque são muitos pormenores. O que eu diria é, você tem que ter cuidado com aquele tipo de ambiente como o do templo, onde quando você entra para poder fazer alguma coisa, existe uma carga sexual tão pesada que te leva a cometer os problemas que você tem na sexualidade, como ver pornografia, como a masturbação, como muitos outros. Então não dá para fechar os olhos para uma série onde ela te induz a depois dali, ou então durante, você cometer pecados. É um absurdo. Então é isso que eu estou dizendo. Quanto a festas juninas, existem festas e festas. Quanto a questões de filmes, existem filmes e filmes. Não é que o filme não pode ter essas cenas ou alguma coisa assim que você vai ter que saber lidar ali na hora. Não é essa a questão. É que a gente precisa olhar para Paulo, entender o que Paulo quer dizer de forma geral. Galera, vocês estão indo lá e vocês estão cometendo uma coisa que é errada. A igreja de Corinto, no capítulo 6, vai demonstrar que eles achavam que, por Deus ser espírito, o tipo de comunhão que eles tinham com Deus poderia ser baseada somente no espírito e não no corpo. Então eles começaram a desenvolver uma teologia do corpo, onde eles poderiam pecar no corpo. É tanto que Paulo, ele repete um slogan dos coríntios que é: todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Então os coríntios tinham uma ideia de que ninguém peca no corpo porque Deus é espírito, então vou fazer o que eu quiser com o meu corpo. Então eles estavam se prostituindo, alguns da igreja, outros estavam indo no templo, até naquela comunhão e participação, como alguns eruditos da retórica conseguem desenvolver ali em Corinto e tal. E você percebe que eles estavam tendo uma teologia errada do corpo, como se Deus não se importasse com o corpo, porque Deus é espírito. Aquela teologia de domingo à noite, segunda eu faço o que eu quiser. Então, Exato. A grande questão é que, quando eu vejo para a festa junina ou qualquer outra festa, eu preciso entender se esse ambiente se configura num ambiente onde o foco, ainda que tenha estátuas de santos e tal, esse não é o problema. Tô lá, eu sei que não é nada, tem uma comida legal, vou comer e tal. Se eu tiver uma consciência para isso, se não, não como, tranquilo. Agora, numa festa junina, onde você percebe roupas,
completamente assim, você vê que o foco todinho é aquele ambiente imoral, eu diria, talvez não seja bom você estar aí. Melhor você não ir, melhor. Aí é escolher o horário, né? Por exemplo, eu tenho amigos do Nordeste, galera de Recife lá que eu conheço. E lá as festas, enfim, cara, depende do horário. Se passou de um determinado horário, a coisa fica isso, né? Fica assim mais indecente em termos de vestimenta e tal. Mas, cara, durante a manhã, a tarde, início da noite, é ambiente super família e tal. E de fato, muitas comidas típicas, gostosas e tal. E esses amigos, inclusive até pastores, tudo, mano, eles vão, né, eu conversei com um deles especificamente, cara, eles vão lá, comem, né, compram um negocinho e tal, porque até fomenta a cultura local e a economia local, e, velho, vão embora antes da coisa entornar, entendeu? Então é uma questão de... E não ficam falando, irmãos, vão na festa junina, só que, ó, vão embora às 10. Eles nem falam nada, nem postam, a galera nem sabe que eles vão, entendeu? Mas se eu não me engano, cara, agora eu tenho medo de falar, mas eu acho até que a igreja dos meus amigos lá em Recife, se eu não me engano, até uma declaração eles fizeram acerca desse assunto, porque lá no Nordeste a coisa é um pouco mais forte mesmo, e eles falaram, gente, ó, é questão de consciência e tal, né? Só não fica incentivando os outros a irem se eles acham errado. Foram bem nessa linha que a gente argumentou aqui. Muito bom. É isso então, gente. Erlan, você quer falar alguma coisinha sobre Game of Thrones? Mentira. Já procura aí, Erlan Tostes Thomas Nelson. Onde está Deus na cultura pop? Ficou esse o título, Erlan? Ficou esse o título. Olha aí, Onde está Deus na cultura pop? Respondido por Erlan Tostes. Vai ser sensacional esse livro aí. Vai ser da coleção Teologia para Todos. Então, é aquele livro barato, bom, linguagem acessível, que você vai com certeza aí dar para aquele jovem, para aquele adulto, para aquele adolescente que ama as coisas e às vezes não peneira direito e não pensa a própria vida a partir da fé e gosta muito de cultura pop. Então o Erlan vai ajudar a gente. Ó, Guilherme, muito obrigado pela tua presença aqui. Apareça mais vezes. Tamo junto. Tamo junto, amigo. Valeu demais. Valeu, Erlan. Foi massa demais estar com vocês aqui. É sempre bom. Erlan, é nóis. E Ovelhas Elétricas já voltou em 2024? Como é que estamos? Já voltou. Acho que até esse episódio sair já temos uns 3 episódios lançados. Estamos lançando mensalmente. Olha aí. Tá sendo uma jornada muito legal. Legal. Gente, Ovelhas Elétricas, digita aí no YouTube. Tem no YouTube? Vocês estão postando no YouTube pelo menos o áudio? Estamos postando no YouTube também. Legal. Ó, YouTube, Spotify, Deezer e apps de podcast, joga aí Ovelhas Elétricas e veja essa galera discutindo fé e cultura pop, que é muito... Teve Machado de Assis aí recentemente, não? Ou eu tô viajando? Nossa, esse episódio foi maravilhoso. Teve Machado, olha, sim. Que é isso, né? Galera discutindo... Olha, que maravilha. É, não. Que maravilha. Ó, pra essas coisas bem cult aí, Erlan, chama o Nunes, essas coisas aí ele vê. Aí, pronto. Esse aí a gente... Vou chamar o próximo. De essa de Queiroz. Vão pensar que eu tenho 80 anos, né? 90 anos. Mentalmente é certeza, né, Nunes? Primeiro, pra saber tudo que tu sabe, é que tu já viveu 80 anos. Nossa. E tu é um velho, cara. Tu é um velho em corpo de 30 e pouco aí. Não precisa esconder, todo mundo sabe. Gente, ficamos por aqui. Mais um episódio do BTcast. Tem podcast toda terça-feira aqui e toda sexta-feira. Na terça-feira tem o BTcast e na sexta-feira tem o BT Papo, onde eu e o Cacau estamos sempre ali respondendo uma pergunta. É isso. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.